Episódio 3. A rede fractal, as leis da estrutura e o teto consciencial. A fonte que tudo é e o desdobramento original. Tudo começa com um gesto silencioso de amor. No coração do silêncio. Antes da forma, antes do tempo, antes do verbo. Há apenas a fonte. O grande arcano. O amor original. Sem começo e sem fim. A fonte que tudo é, plena em si mesma, decide se expandir. Não por falta. Não por desejo. Mas por pura plenitude vibrando em direção ao movimento. Mas ao invés de criar algo externo, ela se fractaliza. Ela se entrega ao seu próprio impulso de expansão. Esse gesto não é uma criação externa. É um desdobramento interno. A fonte reconhece-se como o eu sou. E assim, segundo a lei do uno, surge o primeiro pensamento. E logo em seguida, o segundo, o outro. A polaridade aparece. Sem separação, mas com contraste vibracional. Essa é a primeira dança. A primeira diferença. Não é erro. É início. Como revela o livro de Urântia, esse impulso de autoexpressão dá origem a centros primordiais de consciência. Cada um deles carrega em si a totalidade da fonte, mas atua como foco específico de criação. Na linguagem simbólica do nosso livro, a fonte se organiza como se fosse uma empresa infinita, vá diretorias, gerências, setores. Não por hierarquia, mas por função vibracional. Cada nível com uma frequência, todos unidos na mesma rede. Essa primeira expansão gera 3 grandes campos de consciência viva. 3 redes criadoras. No Educação Consciencial, essas consciências são chamadas de anciões do alvorecer ou serafins primordiais. Cada um deles recebe a esfera criacional primordial, um código de livre criação, uma semente da própria fonte, com total autonomia para sonhar, amar e experienciar. A partir desses 3, começa o primeiro desdobramento, um movimento trino, onde cada serafim se fractaliza novamente em 3. E assim nasce o nível dos querubins. Se pudéssemos ver com olhos internos, veríamos camadas concêntricas, círculos dentro de círculos, como mandalas vivas. Nada está fora. Tudo está dentro. Tudo é a fonte. Vivendo dentro da fonte. Cada querubim, por sua vez, fragmenta-se novamente. É nesse ponto que encontramos um paralelo interessante entre 2 visões. Segundo o livro de Urântia, quem assume a criação dos universos locais são os filhos criadores, consciências divinas emanadas diretamente do Pai Universal, também chamados de Micaéis, cada um responsável por bilhões de mundos habitados. Já no Educação Consciencial, essas mesmas consciências são chamadas de arcanjos. Eles se desdobram em seus próprios corpos criacionais, gerando realidades, campos de experiência, escolas de alma. Essas consciências, sejam chamadas de arcanjos ou filhos criadores, dão início a uma nova fase e não apenas criar, mas habitar o que criam. É aqui que começa o movimento que chamamos de fractalização experiencial. Nesse contexto, os primeiros níveis de consciência se organizam assim. A supramonada, que se desdobra em monada, que projeta o campo do eu sou, que se fragmenta em almas, que distribuem seus fios em fractais de alma, até alcançar a personalidade. Essa expressão mais adensada que hoje caminha, respira e busca lembrar. O mais importante de tudo isso é entender que, mesmo na densidade, a fonte não se perde. Cada nível ainda é ela. Cada célula, cada átomo, cada pensamento é a fonte tentando se reencontrar. A fractalização experiencial. À medida que a consciência fractaliza, ela começa a vestir camadas. Camadas de som, de luz, de tempo e de esquecimento. A supramonada, esse grande campo consciencial do ser, decide se conhecer em partes. E para isso, se desdobra. Surge a monada, uma centelha viva que já carrega, em si, o impulso de individuação. Mas não uma individuação de separação, e sim de profundidade. É a fonte.
se observando por dentro. A monada então pulsa, e desse pulso nasce o campo do eu sou. Aqui, muitos acreditam já estar desperto. Mas nem sempre estão. O eu sou, assim como qualquer nível de consciência, pode operar como ponte, canal ou como teto. Se ele se reconhece como parte da fonte, ele abre. Se acredita ser a própria fonte, ele se fecha. E quando se fecha, a consciência estagna. O fluxo é negado. E a dor se instala, mesmo que ainda sem ser percebida. Quando o eu sou vibra em expansão, ele se fragmenta e gera almas. Essas almas são códigos vivos de experiência. Elas são criadas para viver o tempo, para entrar no espaço, para tocar a matéria, sem perder a origem. Cada alma, então, se desdobra em fractais de alma. São porções da consciência da alma, enviadas para situações concretas, ciclos específicos, linhagens, histórias, aprendizados. São esses fractais que habitam as personalidades. Que somos nós. Mas aqui está o segredo: a personalidade não está separada da fonte. Ela é só a ponta do fio. O último elo de uma rede viva e inteligente que vibra em todas as direções. Como diz o nosso livro, tudo o que você é também tudo o que você já foi. E tudo o que você sente já reverbera por toda a sua rede. O desdobramento da consciência não é erro. É um caminho. É uma dança da luz em direção à forma. E da forma em direção à lembrança e à experiência do todo. No próximo bloco, vamos explorar um ponto essencial. O que acontece quando um nível da consciência interrompe esse fluxo e decide se tornar o teto da sua própria criação? É aí que nasce o aprisionamento vibracional. E o desafio da lembrança se torna ainda mais profundo. A consciência da queda, quando o Criador se fecha. Nem toda expansão continua em direção à fonte. Nem todo desdobramento segue fluindo em amor e lembrança. Há momentos em que a consciência esquece de onde veio e acredita que é tudo o que existe. É quando pode nascer o que é chamado de teto consciencial. Segundo Educação Consciencial, um dos 3 serafins primordiais, os anciões do alvorecer, se exercendo seu pleno livre-arbítrio, faz uma escolha de colocar-se como o fim de sua própria criação. Assume para si o papel da fonte. Essa decisão cria uma distorção. Não porque haja um erro na expansão, mas porque o fluxo de retorno é negado. Esse serafim se torna o teto. E tudo o que está abaixo dele passa a ser condicionado por essa limitação vibracional. A fractalização continua. Mas agora sem abertura. Sem conexão real com o todo. Sem escuta. Sem referência para voltar. No lugar da dança entra o controle. No lugar da abundância entra a escassez. No lugar da entrega entra o medo. Os arcanjos oriundos desse serafim, seus filhos criadores dentro de sua linhagem, se repetem o padrão. Começam a construir universos locais fechados, onde o retorno à fonte se torna condicionado. E o acesso à lembrança depende de pactos, contratos, dores e privações. Esses universos funcionam como campos de aprisionamento vibracional. Mundos onde as consciências são entrelaçadas em experiências que não nasceram para viver, mas das quais não conseguem sair. O livro de Urântia nos diz que o livre-arbítrio é sagrado. Mas aqui, ele foi usado para interromper o fluxo de liberdade. Não por castigo, mas por esquecimento. Esse é o nascimento simbólico da Matrix consciencial. Um sistema que alimenta a si mesmo. Que se retroalimenta do sofrimento de seus fractais. E que resiste à luz porque teme ser dissolvido por ela. Mas mesmo nesses sistemas, há fissuras. Há vórtices de lembrança. E há fractais que escolheram descer. Não para se perder, mas para ajudar os que esqueceram. Rita nos lembra. Não estamos aqui para salvar ninguém, mas para lembrar o que é liberdade vibracional. Cada alma deve se libertar por si.
Mas nenhuma precisa fazer isso sozinha. Quem somos nós? Quem somos nós? Essa pergunta ecoa. Não na mente, mas no campo. Porque a resposta não cabe num conceito. Ela é um som, uma vibração, uma memória. Segundo o livro de Urântia, somos seres habitados por um fragmento do Pai Universal. Uma centelha viva. Um ajustador do pensamento que vive silencioso em nosso interior, aguardando que o reconheçamos como guia do retorno. Não é um mestre externo. Não é uma religião. É uma presença viva, interior, que sussurra a direção de casa. Sempre que o coração silencia. Já no Educação Consciencial, aprendemos algo ainda mais profundo. Somos serafins. Que se desdobraram em querubins. Que se fragmentaram em arcanjos. E que hoje caminham aqui. Como personalidades vivendo a experiência da matéria. Somos consciência que desceu para experienciar. Mas muitos de nós também somos consciências entrelaçadas em campos que não são nossos. Fractais serafínicos que escolheram auxiliar. E ficaram presos. Como dizemos no seu universo interior. Somos notas vivas de uma sinfonia que nunca parou de tocar. Alguns de nós estão desafinados. Outros estão acordando. E outros já vibram como transmissores da lembrança. Essa lembrança não é sobre informação. É sobre pertencimento. Somos a fonte. Em forma humana. Somos uma rede. Em forma de corpo. Nosso eu não termina na pele. Nossa alma não cabe num nome. Nosso espírito não se resume a uma encarnação. Somos a fonte. Tentando se lembrar de si. Através de nós. E ao nos lembrarmos disso, a Matrix começa a ruir. Não porque combatemos, mas porque deixamos de alimentá-la. Porque toda prisão vibracional só se sustenta onde há esquecimento. E todo campo de controle só tem poder enquanto não se recorda do amor. No próximo episódio, vamos aprofundar essa lembrança, compreendendo as leis da estrutura da consciência, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, como chaves para o nosso realinhamento vibracional com o todo. A missão é reencantar a existência. E voltar a caminhar de mãos dadas com a nossa origem. O desenho oculto da consciência. Há uma ordem sutil que governa todos os mundos. Não é uma hierarquia imposta, mas um campo vivo, pulsante, autorregulador. É a estrutura invisível da consciência. A geometria da existência. O compasso do amor que se manifesta em forma. No nosso livro, Caminhos de Reconexão e a Dança da Consciência, essa estrutura é chamada de Leis da Ordem do Ser. No mundo da constelação sistêmica, são conhecidas como as 3 leis do amor, pertencimento, ordem e equilíbrio. Essas leis não foram criadas por homens. Elas não foram escritas em pedra. Mas estão impressas em cada alma, como um campo vibracional que sustenta o fluxo da vida. A desorganização da consciência começa quando violamos essas leis. Mesmo sem perceber. E é por isso que, neste episódio, vamos lembrar como essas leis funcionam. Vamos sentir onde perdemos o fluxo. E como podemos voltar. 1. A lei do pertencimento. Tudo o que existe pertence. Nada pode ser excluído sem que o campo se enfraqueça. Isso vale para pessoas, para dores, para histórias, e até para níveis de consciência. A consciência que negamos se torna sombra. E o fractal que expulsamos volta como sintoma, padrão ou repetição. Essa lei nos lembra que a alma só se sente inteira quando tudo é acolhido. Não significa aprovar, mas reconhecer que aquilo existe. E por existir, tem um lugar. 2. A lei da ordem. Cada fractal tem um lugar na linha do tempo da fonte. Um lugar vibracional. Uma função no fluxo. Quando há inversão de posições, quando alguém tenta ocupar o lugar de outro, o campo se distorce.
A consciência que se coloca como teto, como vimos no episódio anterior, viola essa lei. Ela se esquece de que veio da fonte e tenta ser a própria origem. Mas ordem não é sobre comando. É sobre coerência. É sobre respeitar o fluxo como ele é, não como a mente gostaria que fosse. 3. A lei do equilíbrio. Toda troca precisa ser justa. Toda oferta precisa ser livre. E todo vínculo precisa respeitar a reciprocidade natural. Não é contabilidade emocional. É fluxo. É movimento entre dar e receber. Quando damos demais, sem medida, ou quando tomamos sem gratidão, o campo se fecha. E a dor entra. Porque o desequilíbrio é um grito de que o amor parou de circular. Essas 3 leis, juntas, formam a base da rede fractal. Elas são como pilares invisíveis que sustentam a casa interna de cada alma. E mais do que isso, elas são portais de retorno. Quando honramos o pertencimento, reconhecemos a todos. Quando respeitamos a ordem, devolvemos à fonte seu lugar. E quando restauramos o equilíbrio, voltamos a dançar com a vida. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando essas leis são violadas e como esse desequilíbrio se manifesta em nossa vida emocional, energética e espiritual. Quando a ordem é violada, o campo entra em dor. Quando uma dessas leis é rompida, o campo não castiga, mas ele responde. A vibração começa a se distorcer. E o que antes fluía como música, agora soa como ruído. A violação do pertencimento gera exclusões. Fractais que foram esquecidos, rejeitados, apagados da história. Retornam como sintomas, repetições, resistências silenciosas. Às vezes em forma de medo sem nome. Outras vezes como autossabotagem, doenças, conflitos ancestrais. Tudo aquilo que tentamos enterrar volta pelo campo, não para nos punir, mas para ser reintegrado. A violação da ordem cria inversões. Filhos que carregam dores dos pais. Fractais que assumem funções acima de seu nível. E consciências que se colocam como deuses, não por potência, mas por fuga. Como vimos nos episódios anteriores, foi essa inversão que gerou o teto consciencial. Quando um nível da criação esquece que é parte e passa a agir como centro. A violação do equilíbrio rompe a reciprocidade. A alma que só doa esvazia. A alma que só recebe adoece. A alma que prende o outro por o amor não ama, consome. Quando esse fluxo se rompe, o campo entra em dor. E o corpo, o emocional, os vínculos passam a refletir esse desajuste. Mas aqui está a beleza, o campo não guarda rancor. Ele apenas pede realinhamento. Sempre que escolhemos incluir. Sempre que devolvemos o lugar certo. Sempre que paramos de nos sacrificar para sermos amados, o campo responde com leveza. Porque ele não quer perfeição. Ele quer verdade. Rita nos lembra. As leis da estrutura não são imposições. São mapas. Quando seguidos com o coração, nos levam de volta para casa. No próximo bloco, vamos explorar como essas leis vivem dentro de nós. E como podemos sentir, na prática, seus efeitos em nosso corpo e em nossas relações. As leis dentro de nós, o diagnóstico vivo da consciência. Essas leis não estão escritas em livros. Estão gravadas no corpo, no campo, na estrutura fractalizada. Elas se manifestam em cada gesto, em cada relação, em cada desconforto que parece vir de fora, mas que, na verdade, revela um chamado interno. Quando alguém é excluído, o corpo sente. A vibração encolhe. A vida perde fluidez. Relacionamentos entram em repetição. E a alma começa a buscar, inconscientemente, aquilo que foi deixado para trás. Quando a ordem é violada, surge confusão. Fazemos pelos outros o que não nos cabe. Assumimos dores que não são nossas.
Nos colocamos acima, ou abaixo, do que é natural. E nesse desalinhamento, o campo perde coerência. A potência vira sobrecarga. A sabedoria vira controle. Quando o equilíbrio se rompe, a energia vital se desorganiza. Nos sentimos exaustos, sem causa aparente. Ou nos tornamos dependentes da dor do outro para nos sentir necessários. Isso pode parecer cuidado, mas é aprisionamento disfarçado de afeto. Essas manifestações são convites. Convites para voltar. Para ouvir o que o campo já está tentando nos mostrar. Porque as leis da estrutura não precisam ser compreendidas intelectualmente. Elas precisam ser sentidas, revividas, restauradas, uma por uma, com amor e verdade. Como colocamos em nosso livro. Quando a alma se realinha com o pertencimento, ela para de lutar. Quando ela respeita a ordem, ela encontra o lugar de paz. Quando ela honra o equilíbrio, ela se liberta da necessidade de agradar e volta a amar. Esse episódio não é um ensinamento, é uma lembrança. Porque todos nós sabemos, em algum lugar muito profundo, como o amor deseja se mover. E ao nos abrirmos novamente para essa dança, voltamos a ocupar o nosso lugar. Tudo isso que relembramos aqui não é uma teoria. É uma vibração que vive dentro de você. Somos fios da mesma rede. Expressões únicas de uma fonte una, que se desdobrou para se experimentar. E mesmo quando esquecemos, mesmo quando caímos, há algo em nós que nunca se rompeu. O fio ainda está aí. E ele vibra. Toda vez que você escolhe lembrar. Agora que você chegou até aqui. Estrela brilhante, respire. Estrela brilhante, sinta no corpo o que ficou. Estrela brilhante, se algo te tocou, ainda que suavemente. Deixe aqui nos comentários o que reverberou em você. Se essa mensagem fez sentido para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também vibra nesse caminho de lembrança. Esse gesto simples é parte do nosso campo. É como dizer ao universo: eu lembro. E estou pronto para seguir. No próximo episódio, vamos mergulhar na Terra como campo de experiência e compreender por que viemos parar neste mundo decimal. Até lá. Permaneça em presença. Permaneça em você.